5 erros graves de investidores de ETFs. O primeiro erro é clássico, muito grave e a gente sempre vê acontecendo de novo e de novo. É comprar um ETF só porque ele está na moda ou porque você viu em alguma matéria recente e ficou com vontade. Recentemente fiz um vídeo falando que 97% dos ETFs não é útil para sua carteira e hoje em dia a gente tem um emaranhado imenso de opções no mercado. Lá nos Estados Unidos são mais de 4.000 ETFs diferentes. Aqui no Brasil nós já temos também na faixa aí de 100, quase 200 daqui a pouco, ETFs disponíveis. Tem também BDRs e assim por diante. Mas o que muita gente erra é na estratégia de escolher os ETFs específicos. Porque viu alguma coisa na mídia, viu alguma matéria interessante ou é de algum tema da moda, se acaba comprando sem efetivamente entender aonde ele entra na sua estratégia de investimentos. Aqui o erro é o mesmo de quem faz stock picking, com aquelas empresas mais da moda, sabe? Não adianta nada você comprar um ativo de forma especulativa e depois falar que o investimento não deu certo. E já comenta aí pra mim então qual foi o seu maior erro que já cometeu em relação aos ETFs. E claro, eu espero que você já tenha ultrapassado ele. O segundo erro também é muito comum, principalmente com os iniciantes, que é ignorar a real composição de um determinado ETF. E aquela composição, quando você ignora e não olha, pode ter alguma concentração excessiva, seja por estratégia ou então pelo momento daquele índice, daquela estratégia em geral. E aqui tem um exemplo claro do AUVP11. Tem uma análise completa dele no canal, você pode pesquisar. Nada contra o índice ou contra o ETF especificamente, mas quem compra somente porque gosta da ideia geral do índice, da ideia fundamentalista, acaba às vezes esquecendo de analisar a concentração desse ETF nesse momento. Então aqui vai, claro, o aviso. Não é que é ruim, não é isso, mas está concentrado. Basicamente aqui hoje, que estou gravando, agosto de 2025, ele está com quase 50% em bancos e financeiras. Se você ignora esse fato e simplesmente compra sem considerar isso, você está fazendo uma compra inconsciente de 50% de determinado ativo que está exposto ao determinado setor financeiro e de bancos. Se você está ciente disso, não tem problema, é uma estratégia sua. Mas é importante sempre olhar a composição do ETF para ver se não tem nenhuma concentração excessiva. E se você desejar uma concentração específica e excessiva, talvez faça muito mais sentido comprar um setor inteiro, como por exemplo aqui o FIND11, não é recomendação de investimento nem nada disso, mas se você busca, por exemplo, uma concentração de empresas bancárias e financeiras, ao invés de comprar um ETF que nesse momento apenas está gerando isso por conta das condições do índice, você pode comprar o específico, se é que isso faz sentido para a sua estratégia. Então, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. O terceiro erro é daquele investidor mão de vaca. Também é dos iniciantes, mas a gente já ainda vê acontecendo bastante com os mais experientes, que é olhar apenas a taxa de administração ao considerar comprar ETFs semelhantes. Então, estou trazendo aqui um exemplo muito específico em relação ao Bitcoin, mas isso vale para os ETFs do Ibovespa, do S&P 500, das outras criptomoedas, das outras ações, não importa, tá? Só um exemplo com o Bitcoin, porque tem muita opção para ninguém achar que eu estou pegando no pé. Então, dentre os ETFs que se relacionam com o Bitcoin aqui do Brasil, lá no exterior, você tem várias opções. Então, eu separei aqui os principais, os mais famosos, tá? Talvez até tenham outros. EBIT11, que é bem novo, QBTC, BitH11, BIT11, Coin11, HODL11. Coin11 tem os dividendos, ele é até um pouco mais caro, mas tá aqui também porque eu filtrei todos a estratégia dos índices. Mas qual que é o meu ponto? Muita gente fala, pô, dessas opções aqui, eu vou investir naquele que tem a menor taxa de administração e olhar só para isso. Olha, muitas vezes a menor taxa de administração pode sim ser uma coisa muito interessante e pode sim ser a melhor escolha do ETF. Mas você não pode olhar somente isso. Por quê? Porque muitas vezes o ETF com a menor taxa de administração não necessariamente é o que você vai pagar mais barato efetivamente. Ô, Anthony, como assim, cara? A menor taxa de administração é o meu menor custo? É, mas tem vários pontos. Por exemplo, as taxas de administração, às vezes, elas oscilam com o passar do tempo. Então você tem que ler nos regulamentos para ver como é que isso está disposto, se já tem uma mudança programada e assim por diante. E mais importante do que isso, muito mais importante do que a taxa de administração, como é que é a liquidez daquele ETF, daquele ativo, como é que o market maker trabalha. Então, o spread para você entrar ou sair do mercado, como é que ele é? Ele é mais apertado ou ele é mais solto? Outro exemplo, né? IVVB11 é um dos ETFs
mais famosos e mais caros do S&P 500 aqui do Brasil. Ele é o com maior patrimônio líquido, por isso que ele é o exemplo que eu geralmente trago. Quando a gente pega aqui um gráfico de 1 minuto, por exemplo, a gente consegue ver que os candles de 1 minuto para o outro, eles são bem fechados. Você consegue praticamente comprar sem pagar spread, praticamente. Mas, por exemplo, quando você pega uma outra opção, que é o SPX-B11, ele já é um pouco diferente. É o mesmo ativo, basicamente, né? Mesmas ações lá do S&P 500, mas a liquidez é diferente. Então, se você não cuida disso, na hora que você vai comprar, pode ser que a falta de liquidez de algum determinado ativo seja mais cara do que a taxa de administração. Hoje, o SPX-B11 já está com uma liquidez um pouco mais interessante, mas é muito comum a gente ver para mercados menores, menos desenvolvidos, o S&P 500 tem muita arbitragem, tá? Mas, por exemplo, aqui o Bitcoin tem que tomar um certo cuidado, small caps tem que tomar um certo cuidado, ativos internacionais muito específicos tem que tomar um certo cuidado. Não basta apenas ir na taxa de administração mais barata, só porque você vai pagar menos, sendo que às vezes para você entrar ou para você sair do mercado, você está pagando mais spread do que a própria taxa de administração. E isso é o tipo de coisa que a gente sempre fala lá no checklist de investimentos e no processo de análise que eu mostro lá no Capital Certo. Um manual prático para você analisar ETFs e investimentos aqui do Brasil, mais de 8 horas, super direto ao ponto, para você não cometer esses erros e mais do que não cometer os erros, fazer acertos efetivamente na hora de analisar e comprar os ETFs que você desejar. Então, se tiver interesse, tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, que está tudo lá explicadinho. O quarto erro é daqueles investidores que repete as frases por aí sem efetivamente entender o significado delas. É aquele tipo de pessoa que investe em ETFs e ele acha que só porque ele está diversificado não tem risco. Lembrando, risco é uma medida de volatilidade. Então muita gente às vezes compra um ETF e fala, cara, se a ETF é uma cesta, eu estou diversificado, então não tem risco. O risco é muito pequeno. Olha, o risco de você ser roubado pela bolsa, pela gestora, esse risco é praticamente nulo, porque é um mercado regulado, tem todo um controle, mas o risco de volatilidade, ele existe. Primeiro, porque tem ETFs que são monoativos, mas porque alguns ETFs, mesmo que tenham uma cesta diversificada, é uma cesta muito volátil. Exemplo aqui do FOMO11. FOMO11 tem aqui várias criptomoedas que eles têm uma paridade ali de momentum. Quanto mais elas estão se mexendo, mais elas entram no índice. Esse aqui eu resumo em uma frase. Mas qual que é o ponto? Isso aqui sempre tem ativos extremamente voláteis. Então não é que só porque é um ETF que está diversificado, que tem uma cesta, que ele não tem riscos. Você tem riscos. Lógico que o risco ele é minimizado por conta de você estar diversificado, mas ainda assim existem riscos. E o risco, principalmente aqui, da volatilidade, ou até mesmo de algum daqueles ativos, não estou falando do FOMO11 especificamente, estou falando de forma geral, se alguma daquelas ações, se algum daqueles títulos crédito privado, se alguma daquelas empresas quebrar, você ainda assim está exposto a esse risco. Não vai ter um impacto tão grande assim quanto comprar individual, mas ainda assim você está exposto aos riscos. E também temos aqui da volatilidade. Olha o FOMO11, por exemplo, como ele é muito mais volátil aqui, em pouquíssimos meses, como ele oscilou muito, muito mais do que o próprio Bitcoin, do que o próprio IVVB11, que é o S&P 500 aqui em reais, do que o próprio LFTS11, que é a nossa Selic, e do que o próprio IBOV. De novo, não é que ele é ruim, não é que ele é arriscado, mas ele é muito volátil, ele é mais arrojado, eu diria. E isso tem que estar no seu radar e no seu conhecimento se você vai investir nesse ETF ou em qualquer um deles para ver como é que ele funciona e ver se realmente se adequa à sua estratégia. Que é justamente, praticamente aqui, o quinto e último erro dessa lista. Que é simplesmente juntar vários ETFs achando que está montando uma carteira efetivamente, sendo que na realidade você não tem estratégia, você tem uma confusão, um emaranhado de coisas que você acha que está diversificado, mas na realidade muitas vezes nem conversa tudo entre si. E pior ainda, você pode estar sobrepondo uma série de ativos sem estar ciente. Aqui sempre vale aquela velha imagem aqui que eu mostro, também está lá no Capital Certo, como cuidar com a sobreposição. Você tem que olhar a carteira de forma mais geral. Eu olho em 4 níveis. Eu olho o país moeda, o tipo de renda, as classes e, por último, os ativos. Porque se você não toma esses cuidados, efetivamente você pode estar, primeiro, não estando diversificado em termos de moedas, em termos de tipos de renda fixa e variável, as classes, as exposições geográficas, países e assim por diante. E também porque você pode comprar vários ETFs que têm sobreposição. Isso eu vejo muito nos clientes, principalmente o pessoal que gosta de bater papo sobre o mercado, o que eles já faziam antes. Às vezes o cara comprava lá 5, 10 ETFs diferentes e todos eles tinham grandes empresas americanas de tecnologia. Por quê?
E nesse momento elas estão entrando em muitos índices. Então você tem que tomar um certo cuidado. Anthony, sobreposição é proibido? Claro que não. É quase impossível você não ter nenhuma sobreposição, tá? É muito difícil você não ter nada. Agora, quando for ter, que seja consciente, que seja inteligente e estratégico, que você deseje efetivamente ter. E isso vem justamente com a composição dessa carteira, quando você pensa no seu objetivo, no seu perfil de risco, nas coisas que você vai comprar, sem ficar colocando qualquer ETF porque está na moda, justamente para ter ali a composição que você acredita ser melhor para você. E tá aqui então, recomendando aquele vídeo falando que nem todo ETF é útil para sua carteira. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.